Olá, me chamo Marcelo Bartolomeu e quero dizer que é um imenso prazer poder estar aqui contigo, participando deste webinário em comemoração a mais um aniversário da revista Executiva News. Quero compartilhar que nos últimos anos eu vim me dedicando ao estudo de como os nossos pensamentos impactam em nossas emoções e de como essas emoções impactam em nossas escolhas, decisões, comportamentos, relacionamentos, bem-estar, sucesso pessoal e profissional. Por conta disso, eu decidi elaborar um curso ao qual eu dei o nome de Gerenciamento Emocional Sistêmico. Informações sobre eles e provavelmente muitas outras mais de seu interesse, você poderá encontrar no meu blog chamado clareandoideias.com. Mas vamos ao que interessa, que é o tema desse nosso encontro: seja dona de sua própria motivação. Eu vou partir do princípio de que você, ao menos uma vez em sua vida, já tenha participado ou até mesmo assistido algum evento, atividade, workshop, palestra que tenha tido um fundo motivacional e que, assim o fazendo, ao final dele você tenha saído de lá cheia de energia, garra, disposição, com vontade de transformar o mundo, transformar a sua vida, enfrentar leões. Saiu de lá acreditando que a sua vida seria uma verdadeira linha suave e ascendente, onde você iria progressivo e gradativamente conquistando os seus ideais, os seus objetivos, os seus resultados. Mas aí veio a segunda-feira. E na segunda-feira, talvez você tenha descoberto que as coisas não eram exatamente como você havia imaginado, que a vida não era bem como você havia pensado, ou que a vida havia planejado outras coisas para você. Muito provavelmente, você também já tenha percebido que em sua vida há sim momentos suaves e ascendentes, mas que em sua maioria, não apenas a sua vida, mas a de todos nós, ela é preenchida por desafios, provas, obstáculos, testes, ao qual a todo instante nós somos desafiados, ao qual a todo instante os nossos limites, as nossas capacidades são verificadas. Por um lado isso é desafiador, mas por outro lado a gente há de considerar que isso também nos proporciona uma oportunidade de crescimento, pois afinal sem isso jamais teríamos condições de saber do que efetivamente nós somos capazes. Mas ok, voltando àquela questão de considerar que você já tenha participado de um evento, atividade ou palestra motivacional, a questão na realidade é que muito provavelmente você tenha saído de lá energizada, você tenha saído de lá disposta. E a pergunta que eu quero fazer para você, a pergunta que eu gostaria de que você consultasse a sua memória agora é: de quanto tempo essa energia durou? Algumas horas? Um dia? 2 dias? Nas minhas observações, essa energia toda, essa disposição toda, não dura mais do que 3 dias. E é justamente esse aspecto, é justamente essa circunstância que me fez trazer o tema de hoje, o ser dono da própria motivação. O que eu quero dizer com isso? Tanto vocês quanto eu, em algum momento, fomos ou vamos participar de alguma tarefa, de alguma atividade, nos sentimos extremamente energizados, extremamente empolgados, saímos desse ambiente, desse contexto, eufóricos, energizados, e depois de 3 dias, tudo volta a ser como antes. E isso é muito chato, isso é muito triste, isso muitas vezes chega a ser frustrante, desanimador. E aí talvez vocês possam então me perguntar: e aí, Marcelo, o que fazer? Bem, o que eu trago para vocês, o que eu considero o pulo do gato, é o ensinamento de um guru norte-americano chamado Zig Ziglar. Ele nos presenteou com uma frase muito simples, eu costumo dizer banal, bobinha, que qualquer um de nós poderia tê-la dito, tê-la pensado, mas que é fundamental para o nosso raciocínio, é fundamental para que a gente possa estabelecer os nossos comportamentos, os nossos objetivos e atingir, consequentemente, os resultados que nós desejamos. E ele dizia o seguinte: motivação
é igual banho. Todo dia precisa ser renovada. Vou repetir e lembre-se, motivação é igual banho. Todo dia precisa ser renovado. Mas agora eu fico me perguntando se o que você está buscando é realmente sobre motivação ou inspiração. E aí, mais uma vez, talvez você me pergunte, mas Marcelo, há diferença? Sim, claro que há diferença. Né? Vamos ver o que o dicionário tem a nos dizer a respeito disso. Motivação. Motivo para a ação. Motivação é aquilo que nos faz sair de nossa zona de conforto. É aquilo que nos faz levantar da cama todo santo dia, esteja fazendo sol, esteja fazendo chuva, esteja chovendo canivete. É aquilo que nos faz enfrentar desafios, dificuldades, adversidades, inclusive a inveja dos outros. A motivação, ela pode derivar de um sonho, mas também pode simplesmente derivar de uma necessidade. Afinal, todos nós temos contas a pagar. Aqueles que têm família, talvez tenham filhos a cuidar. Enfim, né, alguma necessidade, alguma questão considerada de importância, né, que de certa forma nos coloca em movimento. Esse é o grande X da questão. Inspiração, estímulo, ânimo, incentivo, apoio através do exemplo ou coragem de alguém. Há de considerarmos que tanto inspiração quanto motivação falam sobre energia, disposição, nos colocam em movimento, nos tiram de nossa zona de conforto. Por causa disso, nessa altura da nossa conversa, talvez fosse interessante nós atualizarmos o tema para seja dona de sua própria energia. E se assim o fizermos, talvez também seja interessante atualizarmos o conceito que nós demos para o termo inspiração e motivação. Inspiração ficaria, portanto, da seguinte forma: o que o outro faz por mim. Vou lhe dar um exemplo. Se você estiver precisando de determinação, perseverança, chegar até o final de um trabalho, prova, uma atividade qualquer, talvez você possa se basear no exemplo da suíça Gabriele Anderson Schuess. Gabriele participou da primeira maratona feminina que aconteceu em Los Angeles no ano de 1984. A Suíça chegou 24 minutos após a campeã. Quando entrou no estádio, o público já a esperava de pé, sob forte calor, num estado de exaustão, desidratação e quase desmaiando. Foram 6 minutos para completar os últimos 400 metros. Não ganhou medalha, mas entrou para a história como exemplo de determinação. Motivação é o que você faz por você mesma, a partir das suas escolhas e decisões, inspirado ou não no exemplo de alguém, no exemplo de terceiro. O primeiro passo para ser dono de sua própria energia, de sua própria motivação, é decidir o que se quer, é decidir o que fazer. Quando isso acontece, você se liberta emocionalmente. Você se liberta emocionalmente do que quer que seja, de quem quer que seja. Quando você se liberta, você se empodera. E você o faz porque você pode. Você o faz porque você quer. Você o faz porque você acredita em você mesma. Ou ainda, você o faz porque você necessita, porque você precisa. E quando você decide, quando você faz as suas escolhas, não haverá ninguém que poderá fazê-la mudar de ideia. Não haverá ninguém que conseguirá demovê-la do seu caminho, do seu propósito, dos seus objetivos. Desejando ajudá-la a ser dona de sua própria motivação, de sua própria energia, quero convidá-la a algumas reflexões, a responder algumas perguntas. O que hoje está sendo extremamente importante para você? Qual é o sonho de que não pode abrir mão? Ou
qual a necessidade que não te permite ficar largada na cama choramingando? Qual o resultado que realmente deseja ou precisa conquistar? O que hoje é de fato tão importante em sua vida que mereça uma atenção especial? Quando você determinar quais são as suas prioridades de vida, o que de fato é importante para você, ou aonde você de fato deseja investir a sua energia, a sua beleza, né, o seu tempo, aí a pergunta seguinte que você deve fazer para si própria é: o que penso em fazer a respeito? Em outras palavras, você estará sendo convidada a estabelecer um plano de ação, né? Ou seja, responder outras perguntas do tipo: o que fazer? Aonde fazer? Como fazer? Quando fazer? E ainda, claro, pensar nos imprevistos. E se acontecer, o que fazer nessa outra situação? Quanto mais clara forem as suas iniciativas, mais fácil será de implementá-las. Ok, nós já falamos sobre os conceitos de inspiração, né, de motivação, já falamos sobre movimentação de energia, de sair da zona de conforto, de perseverança, de determinação, já falamos sobre a necessidade de definição do que se deseja, né, dos resultados e objetivos que cada um porventura tenha, né? Já falamos aí sobre a necessidade de se estabelecer um plano de ação, ainda que seja um singelo pequeno plano, né? Um pequeno plano de ação, mas há sim a necessidade de organização das tarefas e rotinas pessoais. E talvez ainda assim vocês estejam me perguntando assim: ok, Marcelo, esse papo todo tá bacana, tá bonito, mas o seu tema, né, o tema proposto é: seja dona de sua própria motivação, de sua própria energia, e eu ainda não estou entendendo, ainda não estou conseguindo, né, levar isso para a minha realidade, para o meu dia a dia, e preciso de mais. Né? Ou seja, depois que eu cumpri essas primeiras etapas, qual é o pulo do gato para que eu consiga todo santo dia, né, manter o meu estado de ânimo, manter a minha energia, né, em alta, de forma a me permitir realizar as minhas tarefas, me permitir conduzir as minhas atividades, e, enfim, né, me permitir chegar nos resultados nos quais de fato eu desejo. Vocês se lembram aqui um pouco, né, agora há pouco, eu trouxe para vocês a frase, né, o presente do guru americano lá, o tal do Zig Ziglar: motivação é igual banho, todo dia precisa ser renovado. Com isso, o que eu quero compartilhar é o seguinte: cada um deve na realidade, procurar estratégias que atendam às suas próprias necessidades. Então, ao invés de eu ficar aqui elencando, né, uma série de possibilidades, eu vou contar um pouquinho do que eu fiz para mim mesmo num passado aí não muito distante, onde eu estive sobre muita pressão, muita cobrança e com muita coisa também para ser feita, né, muitos trabalhos para serem entregues. Enfim, estava num período assim de grandes provas, de grandes testes, e que exigia, né, uma disciplina, né, extrema, e enfim, eu tinha que fazer aquela entrega, eu tinha que bater minhas metas, eu tinha que atingir meus compromissos. Isso durou um período de 3 meses, mas foi algo assim de grande exigência e de muita demanda. Então, o que eu utilizei para mim? Passo número 1. Eu utilizei de chamadas âncoras visuais. Âncoras visuais, a âncora nada mais é de uma ferramenta, de um instrumento que automaticamente nos faça lembrar de alguma coisa. Então eu adotei aquele rostinho, aquela figurinha do Smile. Eu tinha um Smile no vidro do banheiro, né, no espelho do banheiro, eu tinha um Smile na porta da minha geladeira, na tela do meu computador, no painel do meu carro. Cada um desses lugares tinha um significado especial que só eu sabia, só eu conhecia. Então o espelho do banheiro era para me lembrar
de como eu queria me sentir ao longo daquele dia que se iniciava, como eu queria que o meu dia acontecesse. Porque ao levantar da cama, né, o primeiro cômodo que normalmente qualquer pessoa vai é o banheiro, escovar os dentes, fazer sua higiene pessoal. Eu já dava de cara então lá com o meu Smile e já iniciava o meu processo, a minha programação, a minha lembrança, o meu reforço de, opa, eu quero a partir desse momento que meu dia aconteça de tal forma. Né? Cada um vai depois fazer o seu café da manhã, né? Se preparar para o seu dia. E me deparava com o Smile na porta da geladeira que me fazia lembrar que eu havia me comprometido a desenvolver uma alimentação saudável. Ok? O Smile na tela do meu computador era para justamente me lembrar de que eu estava com muitos compromissos, com muita exigência e de que eu tinha uma necessidade extrema de desenvolver o meu trabalho com foco, né? Principalmente com foco. Né? Além de toda a dedicação, mais foco do que o comum. No painel do meu carro, era para lembrar que eu era casado, tinha esposa, filhos, e de que o trânsito nosso de cada dia está cada vez mais caótico, as pessoas cada vez mais estressadas e neuróticas, cada vez mais violentas, e de que eu queria voltar para casa, né? De que eu queria voltar para casa, principalmente inteiro, e que por conta disso eu deveria dirigir cada vez mais de uma maneira cuidadosa, cautelosa, enfim, deveria dirigir pelo outro, evitando ao máximo todo qualquer tipo de provocação, complicação, o que quer que fosse. Ok. A segunda estratégia se referia a uma questão estritamente profissional e aí vamos chamar de estabelecimento de prioridades. Eu sou o tipo de pessoa que tudo para mim é importante e isso é algo grave, né? Porque se tudo é importante, então torna-se muito difícil você definir a prioridade. Porque tudo é importante, então quase tudo é prioritário para mim. Então isso foi um período realmente muito desafiador, desenvolver essa experiência, esse processo de efetivamente selecionar, né, coisas importantes daquelas questões que são efetivamente prioritárias. Então o que eu passei a fazer? Né? Ao final de cada dia eu já passava a estabelecer a rotina do dia seguinte, as metas, né, os objetivos do dia seguinte. Passei a estabelecer para mim mesmo no máximo 5 tarefas a serem cumpridas no dia seguinte. É lógico, gente, eu vou dizer para vocês, eu tinha 10, eu tinha 15, eu tinha 20, eu só estabelecia 5. Dessas 5 ainda funcionava da seguinte forma. A primeira tinha que ser sempre a mais importante, a mais prioritária de todas. E também a mais desafiadora, a mais difícil, me perdoem, eu não gosto desse termo. Tá? Então da mais desafiadora para menos desafiadora. De qualquer forma, essas 5 de todas as tarefas que eu tinha, ainda assim seriam as mais importantes. Ao iniciar minha atividade, eu só colocava atenção e energia nas 3 primeiras. Por que nas 3 primeiras? Porque se colocar o foco em 5, em 6, o resultado certamente será frustrante. Né? Nós podemos ter potencial, mas nós temos limitação na nossa capacidade. Então, enfim, eu só fixava a minha atenção, o meu foco em 3. Ainda assim, como eu disse para vocês agora há pouco, eu iniciava o meu trabalho pela mais desafiadora. Por que, Marcelo, iniciar pela mais desafiadora e não pela mais fácil? Porque se você iniciar pela mais fácil, você vai protelar, você vai procrastinar a realização da mais difícil. E muito provavelmente o dia vai terminar e você não terá feito o seu trabalho. Quando você se empenha em realizar a mais difícil, a mais desafiadora, ao concluir essa atividade, essa tarefa, a realização das demais é feita com facilidade. É simples, né? Não tem muita mágica. Muito bem, mas e a quarta e a quinta? A quarta e a quinta eu só começava a realizá-las caso eu tivesse concluído uma das 3 primeiras tarefas. Se nenhuma dessas 3 primeiras tarefas tivessem sido concluídas, eu não iniciava a realização nem da quarta nem da quinta. Infelizmente, é uma realidade que hoje muitos de nós enfrenta, que é uma sobrecarga de demanda, uma sobrecarga de serviços e no qual nós temos uma limitação, né, na nossa capacidade de realização de cumprimento.
posso assegurar para vocês que isso funcionou, foi sim muito, né, de grande valia. Em paralelo a essa ferramenta, o que eu passei a fazer também foi colocar no meu celular o despertador tocando a cada 2 horas. Né? O celular tocando a cada 2 horas me permitia fazer uma rápida parada, fosse para ir ao banheiro, fazer um pipi, fosse para tomar um copo d'água, fosse para tomar um café, fosse para fazer simplesmente um alongamento, mas fosse para principalmente eu fazer uma revisão das minhas atividades, fazer uma revisão dos meus propósitos, ou seja, perguntar para mim mesmo a seguinte frase: o que está acontecendo? E com essa pergunta, saber se aquilo que eu estava fazendo naquele momento, ou se aquilo que eu já havia realizado até aquele momento, estava ou não me levando para o resultado ao qual eu havia me proposto. No âmbito pessoal, e quando eu digo âmbito pessoal, por conta desse estresse todo, eu me preocupei muito com questão de alimentação, com atividade física, com bem-estar mental, emocional, com repouso, né, com consumo de líquidos, com consumo de água, enfim, com uma série de outras questões que também eram importantes para garantir a minha saúde física e, claro, que, né, e me permitir realizar os compromissos profissionais aos quais havia me proposto. Preocupado com essa questão, eu decidi então elaborar um gráfico. Né? Entrei simplesmente numa planilha do Excel e realizei um gráfico. Ok, eu tenho um outro gráfico aqui em mãos, já eu mostro para vocês. Fiz isso por exatamente 30 dias. Né? Como disse, levantando esses aspectos os quais já compartilhei com vocês. Ao final desses 30 dias, o que eu tenho para dizer é o resultado foi extremamente frustrante. Eu, infelizmente, pude reconhecer, né, e digo reconhecer porque tão somente naquele momento eu tinha algo documentado, eu tinha algo visual, né, que me permitia ali visualmente aceitar o fato de que por mais que eu falasse, por mais que eu prometesse, por mais que eu dissesse, argumentasse, discursasse, eu não estava efetivamente empenhando toda a energia que eu precisava para ter os resultados que eu desejava. Eu efetivamente não estava fazendo tudo aquilo que acreditava, que imaginava que estivesse fazendo. E aí vocês me perguntam: e aí, Marcelo, o que aconteceu? Bem, é simples. Eu continuei utilizando a minha planilha e continuo utilizando até hoje. Né? Hoje, claro, eu tenho outros propósitos, hoje, claro, eu tenho outros objetivos, mas eu a utilizo. E vou mostrar aqui para vocês. Está aqui, né? Cheio de altos e baixos, graças a Deus hoje mais altos do que baixos, né? Mas ela continua em uso. E ela continua como uma ferramenta de apoio importantíssima, justamente para me dar essa certeza, justamente para me dar esse respaldo, essa garantia de, né, me dar um referencial em saber se eu estou ou não indo, né, na direção do resultado do qual realmente eu me propus. Acima de tudo, fazendo uma reflexão aqui conjunta, esse tipo de comentário, esse tipo de assunto pode parecer assim até um pouco chato, um pouco desagradável, e acredito que poucas pessoas o fariam, mas é de extrema importância. A disciplina, o comprometimento, a organização são imprescindíveis. Se nós não o fizermos, e nesse caso aqui, eu estou até me referindo a essa questão do gráfico, da avaliação diária, sem esse tipo de recurso, sem esse tipo de ferramenta, muito provavelmente nós entramos numa autossabotagem, nós entramos num processo de ilusão. E no final das contas, o que acontece é que nós não temos o resultado que nós desejamos. Né? Nós não chegamos onde a gente tanto sonhava, tanto queria ter chegado. E aí, né, o resultado final ainda, o resultado maior ainda, é a nossa frustração. Né? Aí nós desanimamos, nós choramingamos, nós lamentamos e tudo isso é muito triste. Então, é possível sim, né, que tudo isso seja evitado? Sim, mas exige esforço, exige determinação, exige garra, exige vontade e por isso que acima de tudo é imprescindível que cada um de nós
se aproprie do seu sonho, se aproprie, né, da sua necessidade que seja. Podemos e devemos sim nos inspirar no exemplo dos outros, mas que cada um se aproprie e viva o próprio sonho ou corra atrás da própria necessidade. Eu acho que é isso, gente. Por conta do tempo, nós vamos chegando aqui ao final e quero agradecer aí a atenção, a paciência de todos, me colocar à disposição. Logo mais, logo ao final, deixarei aqui os meus canais de contato, seja no Facebook, seja através do meu blog, seja por e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, quiser mandar alguma sugestão, tiver algum tema interessante aí para que a gente possa compartilhar ou elaborar, seja lá no blog, seja no Face, vai ser um imenso prazer. Eu sou extremamente curioso, um eterno aprendiz e ficarei muito feliz, né, com a possibilidade de compartilhar de aprendizado e informações. Mais uma vez, gratidão e namastê e sucesso a todas. Até mais.